Bom dia, meus queridos. Hoje é 1º de maio, quarta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: No secreto com Deus você é gerado em verdade. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de João 15, a partir do 1, que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo fruto que dá ramo, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecerem na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém. Essa passagem de João, que fala sobre a videira e os ramos, ela diz que Deus, ele nos poda, Ele corta de nós coisas que não dão mais o tipo de fruto que ele deseja que nós mostremos, Ele poda geralmente coisas que ele deseja que nós modifiquemos para que nós demos frutos bons, frutos que sejam imagem e semelhança dele. E normalmente essa poda, ela é dolorosa e não é imediatamente compreendida. Mas, ela é necessária para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos tornar frutíferos em Deus. E Deus, ele quer que nós sejamos frutíferos, quer que nós sejamos árvores frutíferas que vai transbordar na vida de outras pessoas, que vai alimentar outras pessoas com a palavra dele. Nós precisamos entender que Deus, ele vai atuar progressivamente e que às vezes ele vai precisar nos podar à medida que ele nos conduz para lugares cada vez mais altos. E por vezes essa poda, ela vai ser dolorosa, mas o que nós devemos fazer sempre é confiar que os planos dele sempre são maiores, melhores que os nossos, compreender que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E uma das maiores maravilhas que Deus, ele nos concedeu é a possibilidade de nós conversarmos com ele por meio da oração. E nós, como filhos, nós temos o total direito e a total liberdade de pedir. Contudo, nós só vamos receber se nós colocarmos segundo a vontade de Deus. Não sei se vocês já notaram, a gente sempre pede aqui nas orações: Deus, que a nossa vontade se coincida, mas quando não se coincidir, que a tua prevaleça. Porque é bem isso. Muitas vezes nós fazemos da oração apenas um meio de pedir coisas para Deus. E o fato é que nós devemos utilizar a oração como uma forma de relacionamento com Deus, E o relacionamento inclui falar, mas também inclui ouvir. E nós devemos expressar, por meio da oração, a nossa gratidão, o nosso amor. Nós devemos rasgar mesmo o nosso coração para o Pai, contando tudo a respeito do nosso dia, das nossas expectativas para o futuro e apresentar os nossos pedidos. Quem se recorda de um dos episódios do devocional dessa semana, do qual eu falei: se Jesus batesse na porta da sua casa hoje e pegasse você de pijama com a casa desarrumada, você ia ficar morrendo de vergonha? Você ia falar: Gê, entra aí, pode sentar, fica à vontade, tem água lá na geladeira,
Sobre aquele projeto, tá assim, assim, assim. Ele já ia estar por dentro de tudo e você ia ter intimidade com ele o suficiente para poder se mostrar para ele quem você verdadeiramente é. Ou se você abrisse a porta, você ia ter que perguntar para ele: oi, tudo bem? Quem é você? E ele ia ter que se apresentar. E você ia sair igual um maluco, arrumando as coisas da casa e jogando as coisas para dentro do armário e jogando as bagunças para dentro do armário, correndo para poder trocar de roupa. E você ia ter que contar toda a sua vida do zero, porque você nunca teve relacionamento com ele, porque você nunca teve uma conversa com ele, porque ele nunca teve por dentro de absolutamente nada que aconteceu da sua vida. Como que ia ser esse encontro? Então, quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus, que é o nosso Pai, que Ele é a nossa prioridade. Nós devemos saber que existem diversas formas dele nos responder. Portanto, nem sempre vai ser da forma como a gente imagina. Eu já ouvi de muitas pessoas: mas eu não sei como que Deus vai me responder. Mas para Deus me responder, Ele vai ter que colocar um letreiro luminoso na minha frente piscando para poder me dar um sinal para eu poder entender. E por quê? Falta de intimidade com Deus, porque Deus, Ele é perfeito, Ele tem N maneiras de conversar com a gente. Ele conversa com a gente através de sinais, através de uma paz que inunda o nosso coração, através de uma palavra que está dentro da palavra dele. Ele tem muitas formas de falar conosco, de nos autorizar, de nos repreender, de nos podar. Então, Deus, ele tem essas formas de se comunicar conosco e fato é, ele nunca vai deixar nós desamparados. E com o tempo a gente vai compreendendo que Deus, ele faz do jeito dele as coisas e o jeito dele sempre vai ser o melhor e infinitamente melhor do que a gente pode imaginar. Nós vamos entendendo que Deus, ele ama tanto seus filhos que ele alegra profundamente quando nós buscamos, nós como filhos, o buscamos como Pai em oração. Porque dessa forma nós construímos mais intimidade. Nós nos tornamos sensíveis à tua voz e, consequentemente, nós abrimos portas para uma vida relevante, para uma vida com propósito, para uma vida com intencionalidade. E a gente passa a caminhar no centro da vontade de Deus. E aí, no dia de hoje, faça a reflexão: você tem o hábito de fazer a oração? E oração não é aquela coisa decorada, sabe? E palavras bonitas. Maria, não faço oração porque eu não sei falar as palavras bonitas e não sei falar aqueles jargões bíblicos e aqueles termos bíblicos e aqueles termos religiosos. Não. Você tem um hábito de conversar com Deus? De trocar uma ideia mesmo com Deus. Oi, paizinho, tô aqui. Hoje meu dia foi assim, assim, assim. Tá acontecendo isso no meu coração. Oi, pai, obrigada por ter acontecido isso. Você tem um hábito de se conectar com ele, de conversar com ele? Porque a oração, ela é um dos princípios primordiais de uma vida íntima com Deus. E, a oração, ela nos leva a viver, de fato, a nossa real identidade. Pois quanto mais perto nós ficamos do Pai, mais convicto do nosso propósito e do nosso destino nós ficamos. E aí eu falo isso com propriedade. Quem me acompanha aqui no devocional já há mais tempo sabe, eu já testemunhei, já relatei algumas histórias aqui da minha vida, principalmente da minha parte profissional, e sabe do meu encontramento de propósito, quando que ele aconteceu. Então, meus irmãos, no dia de hoje, saiba que nada mudará na sua vida se não houver intimidade. E quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós vamos provar da tua vontade e da tua vontade. E saiba que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E que os planos dele são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Às vezes a gente tá pensando um negócio aqui, pequenininho, a gente acha que é impossível. Ele tá pensando um negócio infinitamente maior e melhor. É tão bom caminhar com ele.
Então escolha. No dia de hoje, escolha manter uma vida ativa de oração, uma vida ativa de diálogo com Deus. Todo dia, ao abrir os olhos, bom dia, Deus, o que nós vamos fazer hoje? O que o Senhor preparou para o dia de hoje? O que a gente vai fazer junto hoje? E no momento de fechar os seus olhos, Deus, obrigado por mais um dia que nós vivemos juntos. Proteja o meu corpo, proteja o meu espírito. Dai-me um bom descanso para que possamos viver mais um dia incrível amanhã. E passa a cultivar esse hábito de oração, esse hábito de diálogo com o seu Pai, porque Ele está aí, do seu lado, disposto a te ouvir, disposto a te ajudar e a te guiar para os planos que Ele tem para a sua vida. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado por nossos entes queridos, pela nossa família. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai. Obrigado pelos nossos bichinhos. Obrigado por todos os entes queridos que já estiveram aqui conosco e hoje se encontram na eternidade. Obrigado pelo nosso trabalho, obrigado por todas as experiências que nós já vivemos, obrigado pelas podas que o Senhor já fez conosco. Paizinho, no dia de hoje, nós vamos te agradecer, Pai, por estar sempre rogando por nossa vida, por estar sempre guiando os nossos passos, guiando os nossos planos, guiando os nossos caminhos, Pai. Pai, nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida, junto com os nossos planos, nossos sonhos, os nossos projetos. Pai, que nós sejamos como a videira, Pai, que seja ligada a Ti, que os nossos frutos venham de Ti, Pai, que os nossos galhos venham de Ti, que a nossa videira seja conectada a Ti, Pai, pois só assim saberemos que estaremos vivendo rumo de cumprimento aos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, pois só assim saberemos que estaremos vivendo com a nossa real identidade, com a real identidade que o Senhor nos criou e que o Senhor permitiu que nós nascêssemos para ser. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente feriado. Que hoje seja o dia mais extraordinário da vida de vocês até hoje vivido. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus. Vamos transbordar a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Amém?